pessoal, então no vídeo de hoje nós falaremos sobre os principais objetos do catálogo Messier. Mas quem foi Charles Messier? O que ele deixou de contribuição para a astronomia? Quem ajudou a elaborar esse catálogo junto com Charles Messier? Todas essas e outras informações você pode encontrar no vídeo que nós fizemos apenas sobre a história e as contribuições do Charles Messier, tá bem? Hoje nós falaremos sobre os principais objetos do catálogo Messier. Ora, são 110 objetos. Se nós fôssemos falar mesmo que um pouco de cada um, esse vídeo passaria de horas de duração. Por isso, nós apenas abordaremos alguns. Vamos começar pela nebulosa do Caranguejo, que é o M1, ou seja, o primeiro objeto do catálogo Messier. Essa nebulosa está na constelação do Touro, é o que sobrou, ou seja, um remanescente de uma supernova, é o que sobrou de uma explosão estelar que aconteceu no ano de 1054 e está a 6.500 anos-luz de distância da gente. Ainda está se expandindo a uma taxa de 1.500 km por segundo. Então, se você acompanha aqui o canal, você deve saber que essa aqui é a constelação do Touro, né? Isso aqui são os chifres do Touro. Numa ponta eu tenho Elnat e aqui na outra ponta eu tenho Tianguan. A nebulosa do Caranguejo está próxima de Tianguan. Essa nebulosa ganhou esse nome, Caranguejo, por conta de um desenho feito em 1844 por William Parsons. E ele, após fazer o desenho da nebulosa, achou semelhante com um caranguejo. Aí eu lhe pergunto, realmente parece um caranguejo? Você lembra um caranguejo? Ou um camarão, né? Quem sabe? Me diga aí nos comentários. Se você quiser saber mais informações sobre esse objeto ou sobre a constelação do Touro, onde a nebulosa está inserida, dá uma conferida no nosso vídeo sobre a constelação do Touro, tá bem? O próximo objeto que a gente vai tratar é o aglomerado de Ptolomeu, que tem esse nome exatamente porque foi registrado, né, por Cláudio Ptolomeu. Esse aglomerado fica na constelação do Escorpião. Depois, o Charles Messier catalogou o aglomerado de Ptolomeu como sendo o objeto M7. A magnitude desse aglomerado é de 3,3, ou seja, é possível vê-lo a olho nu. Claro, sob certas condições, né? Uma noite sem lua, né? Um pouco distante da poluição da cidade, você ainda consegue ver esse aglomerado. Se você tiver um binóculo ou um pequeno telescópio, você vai poder ver algumas estrelas, né, dentre as mais brilhantes desse aglomerado. Esse aglomerado está a 800 anos-luz aqui da Terra e a idade dele é estimada em 200 milhões de anos. Aqui, ó, a gente tem a constelação do Escorpião, tá bem? E na ponta aqui da cauda do Escorpião é que está o M7, tá certo? Se você quiser saber mais curiosidades sobre a constelação do Escorpião, a gente também tem um vídeo só sobre essa região do céu, tá bem? Então, dá uma conferida lá, que o vídeo está muito bom. O próximo objeto é o M13, o grande aglomerado globular de Hércules, ou seja, esse aglomerado está na constelação de Hércules. Foi descoberto em 1714 por Edmund Halley, isso mesmo, aquele que tem um nome em um cometa, né, o cometa Halley. E foi catalogado por Charles Messier em 1764. O M13 contém milhares de estrelas que estão 500 vezes mais concentradas no núcleo, né, no centro, tá bem? Esse aglomerado é composto por cerca de 300 mil estrelas e está a 25 mil anos-luz de distância da Terra, tá bem? E tem uma idade estimada em 13 bilhões de anos. E aí eu trouxe uma curiosidade muito interessante sobre esse aglomerado. Esse aglomerado foi escolhido como alvo para uma das primeiras mensagens de rádio enviadas ao espaço. Para quê? Com o objetivo de transmitir a uma possível civilização extraterrestre, né, que more, né, em um planeta que orbita alguma dessas inúmeras estrelas,
E aí foi mandado, então, informações sobre a Terra e sobre a civilização humana na direção desse aglomerado. Se tiver uma civilização com tecnologia, né, suficiente, então ele vai ficar sabendo onde nós estamos e algumas características da gente e do nosso planeta. Interessante, né? Bom, o objeto que não poderia faltar nessa relação é o M31, a grande galáxia de Andrômeda. Essa galáxia está localizada a 2 milhões de anos-luz de distância da gente, e é a galáxia vizinha à nossa, a Via Láctea. Essa é uma galáxia espiral com cerca de 100 mil anos-luz de tamanho e tem aproximadamente 1 trilhão de estrelas. A galáxia de Andrômeda, é a mais extensa galáxia do grupo local. Esse grupo que contém a Via Láctea e a galáxia do Triângulo, né, cerca de 54 outras galáxias. Esse objeto, a galáxia de Andrômeda, é o mais distante que a gente consegue ver a olho nu. Claro, novamente, numa noite sem lua, longe das luzes da cidade, a gente consegue ver uma manchinha ali abaixo do quadrado do Pégaso, que é exatamente a galáxia de Andrômeda. Daqui a alguns bilhões de anos, essa galáxia vai colidir com a nossa, com a Via Láctea. Então, se você quiser saber mais informações sobre a galáxia de Andrômeda, nós temos também um vídeo no nosso canal apenas sobre ela, tá bem? E lá também tem uma simulação de como vai ser a colisão entre a Via Láctea e Andrômeda. Dá uma conferida, tenho certeza que você vai gostar. Outro objeto que não poderia faltar nesse vídeo é a nebulosa de Órion, uma das preferidas dos astrônomos amadores. Essa nebulosa situa-se na constelação de mesmo nome, na constelação de Órion, e é um dos poucos objetos nebulosos que a gente ainda consegue ver a olho nu. E a nebulosa de Órion é o objeto número 42 do catálogo Messier, ou seja, é o M42. Ela está situada a cerca de 1.500 anos-luz e é um enorme berçário de estrelas, tá bem? E aí eu trouxe aqui o destaque, né, que eu estou mostrando aqui na foto, é a região do trapézio, onde a gente já tem várias estrelas que nasceram, estão brilhando fortemente e iluminando toda essa região mais clara que a gente tem aqui. Para localizar a nebulosa de Órion, basta olhar para o lado das Três Marias. Então, a gente tem aqui as Três Marias. Ao lado das Três Marias, a gente tem a grande nebulosa de Órion. Tá bom? Me diz aí, você já conseguiu ver a nebulosa de Órion a olho nu? Conta aí pra gente. Então, a gente também tem um vídeo sobre a constelação de Órion, que tem inúmeras outras informações sobre esse maravilhoso objeto de céu profundo, tá bom? Dá uma conferida, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, e aproveita e já deixa o like também no vídeo lá da constelação de Órion. E lógico, não poderíamos deixar de falar das Pleiades, né? O mais forte aglomerado, né? O mais brilhante aglomerado aberto que a gente consegue ver a olho nu. As Pleiades, pessoal, é o objeto de número 45 no catálogo Messier, ou seja, é o M45. Esse aglomerado é conhecido como Sete Estrelo em algumas localidades, né, do Brasil, e também tem outros nomes em outros países, tendo vários significados em diversas culturas. Situa-se na constelação do Touro, a cerca de 400 anos-luz de distância da Terra. E ele se formou há cerca de 100 milhões de anos, tá bom? E possui 500 estrelas. Então, se você tiver um telescópio ou um binóculo, certamente é um objeto que você deve dar uma conferida. Para maiores informações sobre as Pleiades, né, a história das Pleiades, como as Pleiades foram parar no céu, dentre outras características da constelação do Touro, chamo novamente a sua atenção para você dar uma conferida no nosso vídeo sobre a constelação do Touro. Aproveite e deixe o like também nesse vídeo do Touro, tá bem? Outro objeto bastante interessante é a nebulosa do Anel, que é o objeto M57 no catálogo Messier. É uma nebulosa planetária que fica aproximadamente 2.300 anos-luz da Terra. Realmente fala para mim, é ou não é um objeto magnífico para a gente observar?
Essa nebulosa foi descoberta pelo também astrônomo francês Antoine Pellipoux em 1779, 15 anos depois da nebulosa do Altair, a primeira a ser descoberta. Foi redescoberta alguns dias depois por Charles Messier, que a descreveu como um tênue planeta, e assim ficou denominada como uma nebulosa planetária. Esse incrível objeto de céu profundo fica na constelação de Lira. A gente ainda não tem um vídeo sobre a constelação de Lira, mas iremos providenciar nos próximos vídeos. Fica aproximadamente a meio caminho entre a estrela Beta e a Gama da constelação de Lira, tá bem? E a sua idade é estimada entre 6.000 e 8.000 anos. Essa nebulosa, tá bom? Observações mais profundas nessa nebulosa indicaram a presença de um halo, tá bem? Que se estende por mais de 3,5 minutos da estrela central. Isso que foi remanescente do vento estelar, tá certo? Bom, o penúltimo objeto que vamos falar é sobre a galáxia do Redemoinho, o objeto de número 51 do catálogo Messier, tá certo? Essa galáxia está localizada na constelação de Canes Venatici, ou seja, nos cães de caça, tá bem? E possui uma galáxia companheira, né, uma galáxia menor que foi capturada, tá bem? Que foi descoberta por Pierre Méchain em 21 de março de 1781, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o objeto M51, tá certo? E acabou capturando essa outra galáxia, tá certo? É a primeira galáxia espiral a ser reconhecida, né, como tal, ou seja, é o primeiro objeto que foi reconhecido como uma galáxia espiral, tá bem? E em 1845, William Parson fez um desenho dessa galáxia e aí a gente consegue ver as duas galáxias realmente, né, em rota de colisão, tá bem? E o último objeto que a gente vai falar, pessoal, é a galáxia do Sombreiro. Essa galáxia é uma galáxia espiral, tem um núcleo bastante brilhante e é rodeado por um disco achatado de matéria escura, como a gente pode ver aqui, ó, o núcleo bem brilhante e aqui a gente tem um disco, né, de poeira, tá bom, de matéria escura em volta aqui desse disco, tá bem? E foi descoberto em 1781 por Pierre Méchain. Essa galáxia fica na constelação de Virgem e é o objeto de número 104 no catálogo Messier, tá bem? Então, se você acompanha os nossos vídeos, a gente já tem um vídeo sobre a constelação aqui de Virgem e aqui a gente falou nesse vídeo sobre o M104. Então, aqui eu deixo a dica para que vocês vão lá no vídeo sobre a constelação de Virgem, conheçam mais sobre essa constelação e também sobre esse objeto de céu profundo. Bom, e para a gente terminar, eu trouxe aqui a quantidade de objetos do catálogo Messier que existem em cada constelação zodiacal. Então, se você fizer um passeio pelo zodíaco, tá bem? Como nós fizemos ao longo desse canal, mostrando o que tem de melhor, né, para ser observado em cada constelação zodiacal, vocês irão conhecer, né, vocês irão ficar sabendo que existem 52 objetos somente na região do zodíaco, tá certo? Por exemplo, aqui no Áries não tem nenhum objeto Messier. Já no Touro tem dois, a nebulosa do Caranguejo e as Pleiades. Em Gêmeos a gente tem um, em Câncer tem dois e por aí vai. E a constelação que mais tem objeto do catálogo Messier, né, a constelação zodiacal, é exatamente Sagitário, tem 15, certo? Então dá uma conferida em cada um desses vídeos do zodíaco, que lá a gente fala de um ou outro objeto do catálogo Messier, tá bem? Essas foram as nossas referências de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vou pedir para deixar o like no vídeo para ajudar o canal, tá certo? Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas postagens, tá bem? Vou pedir também para você deixar um comentário
Qual objeto você achou mais interessante? Qual objeto você já conhecia? Qual objeto do catálogo Messier que a gente não falou aqui? Diz isso tudo pra gente, tá bem? Então, se você assistiu até aqui, meu muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal. Bons céus a todos!